O maníaco do parque, que matou 11 mulheres em São Paulo, deve ganhar a liberdade daqui a 3 anos, mesmo tendo sido condenado a mais de 280 anos de prisão. Durante uma entrevista com a mãe desse assassino, matador em série, ela falou sobre a expectativa de ver o filho fora da cadeia. O menino sorridente que aparece nesta imagem é o mesmo homem que, anos depois, posa para a câmera na cela de uma prisão. No final dos anos 1990, o desaparecimento misterioso de várias mulheres intrigou a polícia e os moradores da capital. Até que corpos de algumas mulheres desaparecidas começaram a ser encontrados no Parque do Estado, uma área de mata fechada na periferia da cidade. A polícia descobriu que o padrão dos ataques se repetia. As vítimas eram encontradas nuas e com marcas de violência sexual, o que indicava a ação de um serial killer, um matador em série. A divulgação do caso assustou a população, que passou a tratar o autor dos crimes como maníaco do parque. O caso ganhou repercussão nacional. E lá em Guaraci, no interior de São Paulo, Dona Helena acompanhava a investigação da polícia pela televisão. O negócio está em São Paulo. Ainda pensei comigo lá perto de onde a gente morou, Parque do Estado. Que coisa! Aí comecei a seguir, né? Mas sem saber nada. Passava a reportagem, eu corria ver. Os depoimentos permitiram que fosse feito um retrato falado do suspeito, divulgado em todas as mídias. A mãe de Francisco se lembra de quando viu casualmente o retrato na televisão. Quando deram assim na televisão, um clique na televisão, eu respirei fundo e falei, não, isso não pode ser, parece que o Francisco. A confirmação veio quando Francisco foi identificado e preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina. Trouxeram ele, né? Eu estava numa sala e eles me trouxeram ele. E eles pediram para mim perguntar se ele era ele mesmo que tinha feito aquilo. A senhora perguntou? Perguntei baixinho no ouvido dele, me abraçado comigo, dentro lá em cima, no 9º andar. Aí ele disse que não. Daqui a pouco mais de 3 anos, em 2028, Francisco de Assis Pereira vai completar 30 anos de prisão. E então terá que ser solto. Porque segundo a lei brasileira, que vigorava na época em que ele foi condenado, esse é o tempo máximo que alguém pode ficar preso. E essa possibilidade de Francisco voltar às ruas já levanta uma discussão. O homem que violentou e matou tantas mulheres estaria pronto e apto a viver novamente em sociedade? Dona Helena acreditava que o filho não estaria pronto para viver em liberdade. Ela mudou de opinião. Vive agora a expectativa de ver Francisco fora da cadeia. A família conta que ao longo de todos esses anos na cadeia, Francisco nunca passou por nenhum tipo de tratamento ou terapia. O diagnóstico do maníaco do parque oficial é transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopático. A tendência de diagnósticos como esse é de não ter nenhum tipo de evolução positiva. É um indivíduo que tem um quadro super grave de psicopatia. A chance dele ter piorado do quadro dele ao longo desses anos sem ter recebido nenhum tratamento é muito grande e tem uma chance realmente dele cometer novos delitos ao sair. O que diz a justiça sobre isso? Por ter sido julgado e condenado como um criminoso comum, Francisco pode agora passar por novas avaliações psicológicas e a pena dele pode ser prolongada. O jurista entende que sim. Caberá então ao Ministério Público analisar se ele desenvolveu alguma patologia preso e, neste caso, sim, caberia uma conversão para uma medida de segurança, eventualmente uma ação de interdição. Diferente do que diz a lei e os especialistas, a mãe
continua esperando pelo filho. Como que eu poderia deixar um filho com todas essas coisas que aconteceu, perambulando pelo mundo? Ele deixou de ser aquela pessoa má, não vou abandonar ele, nem vou falar mal dele para ninguém.